Moleque, vocês têm muito problema. Olha só, quem que tá aqui agora? Exatamente ele. Tá no chat e vai estar aqui agora. Conteúdo de qualidade, conteúdo gold, colunas tortas. Pra falar sobre quem? As legendárias. Meu Deus do céu. Se não bastasse um grupo de homens de classe média subindo, se auto-intitulando por números, gritando como várias coisas, para poder, achando que vão ser homens melhores assim, agora tem um grupo de mulheres legendárias. Não é possível. Meu irmão, a classe média tem que acabar. A classe média tem que acabar. Quem vai trazer... Samuel Cipriano 666 mandou Eu R$5. repreendo em nome Creio de em um Jesus. só Senhor, Satã, anjo temido até mesmo por Deus desde antes Tá de todos os repreendido. séculos. Sai Satã, fora. Lúcifer, Beelzebub. Não, mano, minha mãe é crente aí, porra. Cuidado com essa porra que vocês ficam falando. Tá repreendido em nome de Jesus. Quem vai trazer essa informação? Exatamente ele. Colunas tortas, mas quem vai botar? Eu sei, você sabe. Porque dentro da própria casa delas, como elas são submissas, não tem poder de fala, não tem poder de argumentação, normalmente são ignoradas, e quando elas encontram uma mulher que pode falar o que quer, do jeito que quer, na própria rede social, elas ficam com raiva. Porque no fundo elas queriam estar assim também, entendeu? E outra coisa, eu só falei verdade. Então aquele ditado, se doeu, pega que é teu. Eu tendo a acreditar que essa talvez seja a parte mais delicada dessa onda de legendário. Porque se apesar dos legendários serem, no ponto de vista discursivo, uma produção de significados que faz com que o homem tente caminhar de volta para um ideal de masculinidade, para uma identidade masculina, Aqui... Não, vamos lá. que talvez seja mais antiga do que o que deveria ser, que talvez não esteja em acordo com a contemporaneidade, que talvez seja uma forçação de barra para que se seja o homem de antigamente. Por outro lado, também existe uma constituição da subjetividade feminina. E eu acho que há uma dimensão de classe também. Eu acho que há uma dimensão de classe que a gente precisa pensar também para pensar no fenômeno do Legendários. Porque o fenômeno do Legendários, ele faz parte de um todo integrado que vem produzindo fenômenos coletivos como esse, mas que também vem produzindo personalidades. O Pablo Marçal, por exemplo, é um produto da classe média. O Pablo Marçal, o Movimento Legendários, as igrejas churches da Parede Preta, todos esses fenômenos são fenômenos religiosos, fenômenos sociais, fenômenos da classe média. Todos eles. Fala, seu covarde. Mediante o assunto aí da Previdência, eu tenho uma coisa aqui pra falar pra você. Comprava fruta toda semana. Comprava fruta toda semana. Que é Porque isso? eu queria que ele crescesse saudável. Que é isso, mano? Só barriga. Olha aí. Tripudiano de Davi Brito. Desculpa. Não. Desculpa, amigo, de coração. Não. Se eu sou um lixo pra você, se eu sou um lixo. Não. Que é isso, cara? Tu tá tripudiano do sofrimento de Davi Brito, Tá, vamos lá, rapaz. organizar aqui em ordem alfabética. Muel, Mumu, Mumuca, Mumuma, Mumuzinho, Muzinho, Mumuma? Samuel Racainã, Samuel Sadamita, Samuel Salamaleico, Samuel Samaritano, Samuel Sardinha, Samuel Seitã, Samuel Seninha, Seita. Samuel Senta Aqui na Minha, Samuel Xamã, Sassá, Sassadã, Sacinha, Samuel Saunã, Samuel Maçã. É isso, muito boa noite aí, chat. Acabou com o teu show? Samuel, senta aqui na minha. Não foi. Eu não posso falar palavrão, minhas lives estão subindo pra 18 anos aí, cara. Cuidado com o que tu fala aí, rapaz. Pô, a gente começa a live dizendo pra tomar cuidado com o que a gente tá falando e o cara mandou uma mensagem dessa aí, pô. Friana Torres, Latina Legendária. Então, olha a mensagem que o cara manda aí. Não é possível, cara. Puta merda, meu irmão. A criatividade de vocês é uma coisa que me deixa abismado. Então tem uma dimensão de classe que eu acho que precisa ser pensada. Voltando para o corte. Tem uma dimensão de classe que eu acho que precisa ser pensada. Porque todos esses fenômenos fazem parte de um grande fenômeno que é produzido pela classe média. E por que é tão fácil enganar essa classe? Porque essa classe tem procurado respostas, gente. Respostas para uma grande interrogação, que é o que eles são. Eles não se entendem como um coletivo que se reconhece. Então eles estão procurando constituir fenômenos sociais que façam com que eles se reconheçam e vejam contemplados. Porque eles não têm isso, porque é uma grande interrogação. A classe média no Brasil é um gigantesco problema. Porque os caras nem têm o suficiente para dizer que são ricos.
mas também não falta demais para dizer que são pobres. Se vier a crise, são os primeiros que quebram. São os pequenos empreendedores. Um trabalhador como todos os outros. Mas eles vão constituindo esses fenômenos para buscar o autorreconhecimento, a coletivização. Aliás, o autorreconhecimento não. O reconhecimento e a coletivização. Porque é uma grande interrogação que paira sobre essa classe. O que a gente é? A gente é a classe que vive porque não se reconhece como classe que vive do trabalho. Para eles são empreendedores, são os pobres premium. Eles se auto-intitulam, inclusive, pobre prêmio. Se você é um pobre prêmio. Então, é uma grande interrogação. E aí é aquela. Todo dia são um malandro e um otário e um malandro de casa. O otário é a classe média que tem uma grande interrogação. O malandro é o que entendeu que eles querem respostas e que oferece essas respostas de todas as formas possíveis. Quando você pega essas respostas, por exemplo, que é das pessoas que não tem o suficiente para ser, mas que querem ser, você tem um monte de movimento que surge. Esposa troféu, esposa tradicional, que não tem condição de viver como esposa tradicional, porque o cara se mata de trabalhar para conseguir sustentar uma casa, e visivelmente aquela casa, se tivesse uma pessoa trabalhando, teria um funcionamento muito mais satisfatório do que só com um cara trabalhando, mas entende que porque a classe alta vive desse jeito, precisa copiar essa mesma forma de R$ viver. 5,01. Samuel, não cale as latinas legendárias, por favor. Sei que calastes a Ana Torres por ser mulher, mas misoginia tem que parar. Irmão, sai fora, cara. Sai fora. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, Ana Torres estava o tempo inteiro aqui. Escaralhando aqui. Então, é uma classe que eu vou conseguir terminar? Mano, a partir de agora, desculpa, tá? Eu vou começar a interagir de forma séria e pontual. Tem uma pergunta, por que você acha que esses ambientes religiosos e conservadores influenciam, né, para a criação desse tipo de movimento, já que a gente precisa focar nessa parte das latinas, de ter uma migração muito grande de latinas, povoar nossas cidades e bairros com latinas, e isso não é falado aqui nessa live. Queria saber, fala comigo. Pô, como é que eu vou te responder? Como é que eu vou te responder isso aí, cara? Tu faz eu escutar o teu áudio como se fosse uma coisa séria, bicho. Tu faz eu ficar refletindo no que tu tá falando pra tu terminar teu áudio desse jeito aí, cara. Não é possível isso, cara. Porra, cortou todo o meu raciocínio. Puta merda. Então, voltando para o corte, é uma classe que é uma paira sobre essa classe, uma grandíssima interrogação. Porque não se reconhece como classe que vive do trabalho. Então busca a diferenciação pelo acesso ao bem e pelo próprio consumo, que passa a ser o bem, porque a gente paga para consumir. Se você paga para consumir, o ato de consumir é o próprio bem adquirido, assim como o objeto que se pretende pelo consumo adquirir. Então o bem e o consumo são objetos de consumo, os dois. Então uma classe que tem acesso ao consumir, mas não da forma como as classes altas têm, então não é uma classe alta, e é uma classe que não falta tanto quanto pobres, então não pode dizer que é uma classe pobre. Então é uma grande interrogação. Quem que é o malandro? O malandro é quem chega e oferece uma interrogação. E qual é a interrogação? A resposta dessa interrogação. Qual é a resposta dessa interrogação? Motivação, sentido, significado, motivo, porquê, razão. É isso. É o que o Pablo Marçal faz. Oferece um motivo constantemente, uma razão constantemente. E uma classe que está procurando uma resposta para algo que não sabe o que é, vai se contentar com todo motivo e razão que vier. Então esses fenômenos, eles fazem parte da classe média. Classe média tem que acabar. Que eu acho que é uma dimensão que pode ser pensada para a gente entender o fenômeno legendários. E aí quando você pega essa dimensão, que é a dimensão da classe média, mais a da masculinidade, aí a gente tem um grande problema. Um grande problema. E quem vai dimensionar esse problema pra gente? Exatamente ele. Colunas tortas, bata Maxwell. Nesse discurso. Afinal de contas, nos papéis de gênero, a gente tem uma relação em que se você tem um homem ativo, líder, protetor, você necessariamente tem uma mulher que precisa da proteção, que será passiva e que talvez vá... aquela conversa, desculpa, colunas tortas, mas é aquela trend do TikTok que a gente vê, que a mulher diz assim, tô com meu homem, desliguei meu cérebro, não preciso pensar. A gente tá cansado de ver essa trend, né? E algumas mulheres, inclusive... Neide mandou R$ 5,01.
Brincadeira Sassa, poderia dissertar sobre a falta de ligação da esquerda com a realidade periférica, Tô de olho em você. Tô de olho em você, tá? Tô de olho em você. Como é que eu posso relacionar isso? A gente tem que voltar a fazer, eu tenho que voltar pra base, voltar a fazer o trabalho de base, né, gente? Não pode o Nicolas Ferreira entrar numa comunidade como o Bom Jardim, lotar uma rua, todo mundo lá cantando Pai Nosso no Bom Jardim. Um político de extrema direita que visivelmente votou, inclusive, contra o fim da escala 6x1. Por que isso acontece? Um discurso religioso, uma aproximação com a mídia social, um diálogo constante, contínuo, contra-informando. Então, qual que é a metodologia que eles utilizam para se aproximar das populações periféricas? É um ponto, né? É um ponto. Uma esquerda que entende que não precisa dialogar, uma esquerda que se assenta sobre uma história de décadas no país, e que diz que a gente tem uma grande personalidade aqui, a gente não precisa fazer mais nada. Então, tem tudo isso, né? Banta, Maxwell, banta. Então, não, pera, calma lá. Maxwell, ainda não, tá? Maxwell, calma, Maxwell, calma, Maxwell, calma. Então, eu acho que a gente já viu esse fenômeno, né? Que é o de, tipo assim, aquela trend das mulheres, tô com meu homem, desliguei meu cérebro, não preciso pensar em nada, porque meu homem pensa tudo por mim. A gente sabe que isso inexiste, né? A gente sabe que isso inexiste. Porque tu chega na pizzaria, tu fala assim, eu quero uma pizza de calabresa. Tua companheira olha pra ti e fala assim, não, a gente vai pedir de frango. Ué, mas eu queria de calabresa, mas você não gosta. Você gosta de frango. E aí tu fica, caralho, mas tu não disse que tu gostava de desligar tua mente quando tu tá comigo? Fala pessoal, beleza? Boa noite. Passando aqui pra avisar a todos aí do chat do Samuel que a torcida do Vasco amanhã com a torcida do Fortaleza às 7 horas estamos fechados. Os materiais aí podem ser pegos aí na casa do Samuel, tá bom? Não. Lá tem pau, gente. pedaço de ferro, um Não. monte de coisa aí. A gente tá utilizando aí pra torcer pro Não. nosso time. Não. Beleza? Não, isso não existe. Não tem material nenhum na minha casa, tá? De torcida nenhuma. Mas eu amo o Vasco da Gama. Então a gente sabe que isso não existe. Não tem material nenhum. A gente sabe que isso não existe. Assim como a gente sabe que essa ideia de que você vai desligar porque você tá com uma pessoa, isso não existe, gente. Na realidade mesmo que se observa, não é assim que funciona a vida. Não é desse jeito que funciona. Então, onde é que a gente vai chegar em tudo isso? O Red Pill é a tampa. Mas ele tem uma panela. Que eu acho que é um pouco do que o nosso querido aqui tá falando. O Red Pill, ele é a tampa. Pode ter certeza que tem uma mulher que olha o discurso Red Pill e diz assim, isso aí é que é homem. Pode ter certeza disso. Pode ter certeza disso. E essa companheira é a panela, infelizmente. Bata, Maxwell, bata. Exercer funções que são muito mais domésticas do que talvez... Urubu de Uruguaiana, Mao Tse-Dong, Agrana Torres. Até quando essa ditadura? Estados Unidos nos ajudem. Estados Unidos? Não, pelo amor de Deus. Administrativas, do que talvez... Falando que existe uma maçada. Rapaz, Cara, eu acho que assim, existe uma crise do que é ser homem hoje no Brasil. Você perdeu completamente o senso do que é de fato a masculinidade, o que é ajudar o próximo, etc. E valores que muitas vezes estão consonantes com valores cristãos sobre o que é a masculinidade. Eu acho que essa crise existe. Eu e também acredito acho. ser justamente por isso que esse tipo de movimento tem ganhado força. Eu também para acho. tentar reafirmar uma masculinidade hegemônica. Tá? Reafirmar essa hegemonia. O que você acha sobre isso, meu querido? Eu concordo com você. Eu acho que um dos sintomas da despolarização do gênero, que algumas pessoas dizem que a gente está passando por uma repolarização de gênero, que é tipo assim, homens estão saindo de cena para que mulheres passem a dominar os espaços de poder, e que esse é é o que promove o discurso feminista. O fato é que não é isso que acontece. O que o discurso feminista promove é uma ideia de equidade, promover uma ideia de equidade, se entendeu que é promover uma ideia de igualdade, aí depois se entendeu que essa ideia de igualdade talvez não fosse suficiente para dar de conta de toda a singularidade que é a experiência de cada sujeito, então depois promoveu a ideia de equidade social, e a partir da ideia de equidade social a gente passou a ter de fato uma repolarização do gênero. E aí com essa repolarização do gênero, esses homens saindo dessas posições de poder, ser uma masculinidade que está constantemente em conflito, porque a história das masculinidades é um conflito constante.
Porque as masculinidades estiveram, algumas, muitas, procurando lugar da hegemonia. E se você busca um lugar... Hegemonia não há padrão para hegemonia. Tipo assim, a vida social demanda muito mais movimento do que um lugar estático. Então, se você procura um lugar estático, você está forçando uma coisa a acontecer. E se você está forçando essa coisa a acontecer, você está em constante crise com esse movimento, que é o movimento fluido da vida. Então, essa busca por masculinidade, essa busca pelo o lugar da hegemonia, que eu acho que a hegemonia é um lugar, né? Essa busca pelo lugar da hegemonia produziu as masculinidades em constante crise. Só que crise consigo mesmo. Com a ideia de masculinidade, com a noção de masculinidade, com o que era ser homem, e uma série de outras crises. Inclusive escalonando para conflitos gigantescos. Eu sou mais homem do que você. Não, eu que sou. Só que eu sou presidente do país, você também é. Então vamos entrar em guerra. Pá, de repente é uma guerra. Porque uma pessoa queria mostrar que era mais homem do que outra. Imagina só. Basicamente, a história das masculinidades escalona para esse nível de conflito. Então, quando você passa a ocupar esse cenário, reconhecendo as feminilidades... Samuca, a partir de hoje, todos os dias, eu vou compartilhar meu dia a dia com você, tá? Porra, Gabi Cozinho. Hoje eu acordei cedo, fui trabalhar, 5h30 da manhã. No meio do trabalho parei pra dar uma charrada, né? Sei que você não entende. Charrada? O que é charrada? O que é charrada, gente? E continuei trabalhando, fui almoçar, cheguei cedo, estudei. Charrada? Bola, cara, eu não sei o que é charrada. Tô aqui na live, mano. Queridão, eu não sei o que é charrada. Eu não sei o que é charrada. O que é charrada, gente? Charrada? Tapa na... Ah, tu é um covarde. Ô, Gabi Cozinho, já que tu tá aqui pra tu falar o teu dia, amanhã tu vai estar aqui pra tu falar o teu dia. Só que tu vai falar o teu dia e pra tu falar o teu... Não vou conseguir. Fala, covarde. Será que eu vou... nesse Live Pix aqui pra avisar que dia 26 de abril, um sábado pela manhã, reforçando o convite que já foi feito pelo meu amigo Daniel, que te mandou mensagem lá no Instagram. Vê lá o Instagram nas DM, Vive La França, ou Daniel França. Vou ver agora. Que ele te chamou dia 26 de abril limpar o mangue no Rio Potengi. Você indo, você não vai pagar nada, você vai ter uma galera que vai te instruir e vai ser massa. Responda o rapaz. Ah, Daniel França, catalista. Ah, tá aqui ele. Covarde, fala comigo, covarde. Já mandei uma mensagem aqui pra ele. Ô, Gabi Cozinho, tá aqui, já mandei uma mensagem. Daniel França. Gabi Cozinho, deixa eu te falar. Tu falou que vai me falar teu dia, né? Tu falou que acordou, que tu foi trabalhar, tu deu uma charrada, que eu não sabia nem o que era. Voltou pra casa e jogou bola. Amanhã tu vai estar aqui, tu vai me falar teu dia e tu vai me falar que tu escolheu um livro e que tu leu 5 páginas desse livro. E tu vai me falar como é que foram essas 5 primeiras páginas. É o teu desafio. Tá ligado? Amanhã vai ser o começo. Vai ser o primeiro que tu vai ler. Tu vai contar pra gente. No final do ano, hoje é o mês 4. Tá ligado? No final do ano, vamos ver quantas páginas tu conseguiu ler. Tá aí o teu desafio. Foi tu que começou. E agora é eu que tô te botando. Lá ele, você é um exemplo de masculinidade. Não, eu não sou exemplo de masculinidade, eu não sou exemplo de nada. Pelo amor de Deus, não comece não. Com isso não. Eu não sou exemplo de nada. Pera aí, cara. Não sou exemplo de masculinidade não, cara. Tá louco, tá maluco? Bota, Maxwell, bota. De trabalho e com certeza não será também uma atividade de liderança. A resolução dos problemas familiares, que é a produção de um homem líder por meio de rituais como o do Legendários produz, naturalmente assim, né? Automaticamente. Ah, vamos voltar lá porque eu tava falando, lembrei agora. Então, essas feminilidades, elas entram em cena. Quando elas entram em cena, essa tensão constante que já era a masculinidade que buscava esse lugar de hegemonia, precisa reconhecer e dar espaço para uma outra tensão que é que procura ocupar também esses lugares de poder. Então, você tem uma dupla tensão gerando um conflito constante na busca desde a definição de masculinidade, que era o conflito inicial, a tensão inicial, que é buscando a hegemonia, e agora não tem um outro conflito, uma outra tensão, que é da ocupação do lugar de poder. Então, olha como a masculinidade se vê envolta de uma grande tensão, de um grande conflito nesse momento. E aí é que você tem esses fenômenos aí aparecendo, que é o primeiro fenômeno da reconstrução da busca pela masculinidade hegemônica. Que é esse fenômeno, que são esses cursos de formação masculinista, que são os Red Pills, os Incels, entre outros. E depois um novo fenômeno, que é o de reconhecimento da possibilidade da construção de uma outra masculinidade, e inclusive das masculinidades que são masculinidades que não são masculinidades, não lembro o nome agora, mas são masculinidades que não são hegemônicas.
Vamos chamar de masculinidade periférica. Não é esse nome. Subalternas. Como diria Connell. Masculinidades subalternizadas. Então, inclusive as lutas feministas, quando procuram ocupar esse lugar, elas reconhecem essas masculinidades que são subalternizadas. Porque nem toda masculinidade é hegemônica. Nem toda masculinidade é hegemônica, gente. Tem um tipo de homem que é reconhecido como homem e que é inquestionável esse lugar. Tem outro tipo que não. Tem outro tipo de homem que não é reconhecido como homem, mesmo que tem outro tipo de homem que é reconhecido como coisa. Já começa daí. Nem todo homem é reconhecido como homem. Se você pegar um homem... esse aqui é um... Vamos pensar nesses termos, que é pra gente compreender bem. Se a gente pensar numa dimensão que tem masculinidades que são... Que é o que a Connell sugere. Masculinidades geográficas, masculinidades regionais, masculinidades subalternas, masculinidades hegemônicas, masculinidades... Então, se a gente pensar, por exemplo, que vamos pensar de forma regional. A masculinidade do homem é reconhecida da mesma forma. O homem que chega lá vamos pensar que a gente está, sei lá, numa reunião de uma empresa. Aqui, vamos pensar num lugar bem dessas coisas de masculinidade e tal. Então você está numa grande reunião de empresa. Chega o cara com sotaque paulista para falar. Chega um cara com sotaque nordestino para falar. Esse homem com sotaque nordestino é possível que ele possa falar a coisa mais inteligente do mundo. Vão olhar para ele e vão dizer assim: esse cara não faz ideia do que ele está falando. Esse outro cara com sotaque de paulista vão olhar para ele e vão falar: esse aí é que é um homem seguro. Esse é que é um homem que sabe o que está falando. Esse aqui é um homem que tem boas recomendações. Então, nem toda masculinidade é hegemônica, né? Se você for colocar, por exemplo, numa mesma situação, um homem preto e um homem branco. Se você for colocar um homem do Nordeste com um homem do Sudeste. Se você for colocar um homem latino-americano com um homem que seja da Europa. Então, todas essas masculinidades, elas não são hegemônicas. E é devido ao reconhecimento dessas masculinidades subalternas, aliás, é devido à proeminência dos movimentos feministas. 666 mandou R$5. Não. Brilha, brilha, capetinha. Viva Satanás, estrela que caiu do céu. Eu te repreendo. Deus é o Satã e que ele conforte o coração do Samael. Eu te repreendo em nome de Jesus. Sai fora, caralho. Então, não, a gente tem live ainda, vai ter muita live, tá? Para com isso, minha mãe é evangélica aí, cara, tá assistindo a live. Então, é em decorrência desses estudos feministas que procuraram entender como aconteceu a repolarização de gênero, é que é como se tivesse aqui, ó, as masculinidades hegemônicas estão tudo aqui. E aqui, ó, tem um monte de outras masculinidades. Aí tava aqui, ó, tá ligado? Tava aqui. Aqui estavam os homens e aqui estavam as mulheres. Aí, esse movimento ele começou a acontecer. Despolarização de gênero. E aí, de repente, esses polos aqui, eles começaram a se ver. Esses que estavam aqui e essas que estavam aqui. Aqui é onde estavam todas as masculinidades subalternas, que ficavam escondidas aqui, ó, embaixo dessas masculinidades, que são masculinidades hegemônicas. Mas onde é que estava? Onde é que estavam esses homens? O que eles faziam? Onde é que eles viviam? Quem que eles eram? Quando os estudos feministas eles procuraram compreender essa repolarização de gênero, aí todas essas masculinidades aqui, elas apareceram. E aí começaram a se investigar essas masculinidades, entendeu? Leia um texto da Connell que vocês vão entender o que eu tô falando. Ela retrata muito bem a emergência das novas masculinidades e como que acontece, né? Enfim, eu ilustrei aqui pra vocês, porque afinal de contas eu falo em língua de sinais, né? Pra quem não sabe, eu sou fluente em língua de sinais e a gente costuma utilizar os espaços pra explicar como as coisas acontecem de forma detalhada, né? Bata, Maxwell, bata. Faz com que também nesse ritual se produza dentro de casa, no movimento de espera, no ritual de espera, se produza também, se fortaleça uma mulher que será a mulher desse líder, será passiva perante o líder ativo. Se o ritual masculino passa por ir até a montanha, andar pela montanha, ter ali os seus processos internos ali... O cara tá pedindo pra eu fazer isso lá na Bahia não dá. Queridão, deixa eu te falar, na Bahia eu não sou intérprete de Libras, eu faço outra coisa. Os rituais internos... Não. Peraí, calma lá. O que eu quis dizer foi assim... Peraí. O cara também não me ajuda, é foda. Peraí, não. O que eu faço na Bahia, gente? Puta merda. Moço, tá vendo a live aí, moço? Eu falei uma...
que eu acho que eu falei uma coisa, não deu pra entender direito o que eu tava falando, entendeu? Mas assim, depois eu vou explicar pra você. Vamos lá. Bota, Maxwell, bota. No caso da mulher, envolve teu ritual da espera. A espera do menino que foi fazer a sua aprovação no ritual de passagem e volta como um homem. E se nesse ritual de espera o menino volta como um homem, nesse ritual de espera a menina se transforma em mulher. E a família passa a ser, de fato, uma família. Fala, Samuel, eu sou uma pessoa não binária e eu vejo que muitas vezes eu tenho que me apresentar como um homem. Por uma questão de eu não vou ter respeito nenhum se eu me apresentar como não binário em muitas das situações, mesmo que eu de fato seja. E eu vejo que muitas vezes isso me coloca no papel de masculinidade que não necessariamente é o meu, sabe? O que você acha do papel de nós, pessoas não binárias, nessa nova reconfiguração de gênero que existe aí, que está acontecendo? E por que você acha que existe esse apagamento da não binariedade? O que eu acho que é uma discussão que tem chegado ao domínio público de forma muito recente, né? Pô, Samuel, é uma maneiro ver que a comunidade tá interagindo e pai, não sei o que lá. E daí, enfim, foi da hora ver tu na live hoje. Tu tava, tem uns dias que tu tá cansado aí, pá. E daí tu chegou na live e tu já ficou feliz, tá ligado? É maneiro ver essa evolução. Sucesso pra nós, caralho. Viva la revolução. Moleque, então eu fico muito contente. E hoje eu tava bem tristinho porque tem acontecido umas coisas, gente. Nos últimos 6 dias, gente, na universidade que eu estudo, tiveram 5 denúncias de tentativas de sequestro. Então assim, a gente tá trabalhando sobre um clima de muita tensão. Teve uma querida que foi sequestrada, que foi, enfim, que pegaram o telefone dela, que pegaram a roupa, que pegaram o carro, que pegaram tudo, levaram ela pra dentro do matagal. E, enfim, foi uma situação muito pesada dentro da universidade. E eu, além de estudar, eu trabalho na universidade. Então hoje foi um dia assim, de muito terror na instituição. A gente só ouvia isso nos corredores o tempo inteiro. Várias reclamações de que a gente não sabia o que estava acontecendo, de que, enfim. E hoje foi um dia muito tenso. Então... Boa noite, Samuel, tudo bom? Passando para indicar um vídeo do Peleja sobre União Berlim. A parte negativa é que tem umas partes em alemão, né, com legenda, mas eu acho que dá para entender legal. E uma visão de um antropólogo acho que seria legal para variar a interação do clube com a sociedade e os torcedores. Eu vou procurar. Aqui, o Luquinhas está dizendo que... Luquinhas, então, além desse desquerido, tá fotografando pessoas. Tem um carro na UFRN que tá circulando na UFRN, que foi o mesmo carro que sequestrou essa garota. E além de ter o mesmo carro que sequestrou dessa garota, tem um rapaz que tá dentro da UFRN, que tá entrando no banheiro da UFRN e que tá recorrendo à automanipulação erótica de forma exposta para pessoas. Além dessas denúncias. Então, assim, hoje foi um clima que a nossa cabeça estava assim, ó. Tava assim, a nossa mente. E aí, de repente, a gente chega aqui e consegue... Enfim, quando a gente fala... Gri, quando eu tava falando que antes da gente acionar qualquer categoria para compreender o outro enquanto um sujeito, enquanto um indivíduo, é importante que a gente reconheça a possibilidade da construção desse sujeito, para a gente entender a forma como a identidade dessa pessoa passa a ser operada pela forma como ela aciona as categorias de auto-reconhecimento. E aí é onde eu acho que isso pode ver implicado o discurso da não binariedade. Por quê? Porque há uma categoria que pode ser acionada, que é uma forma que se apresenta, mas há a categoria que é a do auto-reconhecimento. Anônimo mandou R$5. Samuel, como você vê a criação de relações parasociais? Por exemplo, na minha cabeça somos amigos. Parasociais? Eu nunca tinha pensado nisso. Como que é o seu nome? Como que é o seu? Manda uma mensagem pra mim, a gente conversa, de repente a gente vira colega, não é mesmo? Pra mim isso não é um problema, não é? Então, pra gente reconhecer o sujeito, além do indivíduo, da categoria que se apresenta, o que a gente faz? Busca o reconhecimento da forma como esse indivíduo, esse sujeito, não se individualizando, aciona as categorias de auto-reconhecimento. E para isso você tem que evocar trajetória, história de vida,
o próprio autorreconhecimento. Só que, assim, essa é uma discussão que chega de uma forma muito... Eu acho que é uma discussão que tem chegado ao domínio público, mas de uma forma muito recente. Então, inclusive falando sobre as pessoas... Ah, porque você é meu parça, tal. Eu cheguei hoje na aula de tarde, tinha um covarde sentado lá na sala, olhou pra mim e falou: Saddam? Sassá? Eu falei: porra, tu tá de caô comigo. Falei: querido, com todo o respeito do mundo, você, enfim, meu nome não é Sassá. Aí ele: covarde. E aí a gente começou a conversar. Basicamente, bata, Maxwell, bata. Uma família onde as posições estão bem colocadas, cada um no seu lugar. Então aqui eu respondo uma pergunta que foi feita para esse próprio... É foda assim, quando tipo assim, que isso acontece, o vagabundo fica sem entender nada. Que eu tava na praia agora, na Ponta Negra, e aí o moleque tava passando, o moleque olhou pra mim, e tipo assim, um monte de gente, o moleque olhou pra mim, gritou, covarde, no meio da coisa. Todo mundo olhou, fica assim, ô querido, calma lá, porque tem gente que não entende. Eu falei assim, mano, deixa eu te falar. É porque assim, se tu olha pra uma pessoa e tu chama ela de covarde na frente de todo mundo, pode ser que alguém não entenda. Aí o cara, começou a rir e tal, porra, não sei o que, tal. Eu falei, não, claro, não tem problema, calma lá, não tem problema. Mas assim, é só o cuidado, que de repente, então, tá na rua, a pessoa covarde, dá um grito, todo mundo tá olhando pra ti, tá achando que tu fez alguma coisa errada, né? Então, é aquilo lá, não tem o que fazer. Use meu cupom COFARD lá na Growth, tá ligado? Pra você ter o seu desconto, bata, Max. Grupo de legendários, que a pergunta foi, por que não existem as legendárias? Não existem as legendárias... Irmão, tem 1h40, a gente tá em 2 vídeos. O grupo formal, as legendárias, porque já existe esse processo de passagem ritualístico que acontece com os homens. Ele já é feito com as mulheres. O preço que o marido paga para fazer esse processo está embutido o preço também que naturalmente a mulher está pagando para ter o seu ritual de espera. Deixa eu aproveitar e mandar um recadinho rápido. Participe da comunidade do Colunas Tortas. Tem acesso ao nosso grupo. Irmão, aqui é formação de qualidade. Olha, deixa eu falar uma parada pra você. Aqui não tem ninguém te vendendo bobeirinha, axioma, formação de a linguagem, não sei o que não. Aqui é autor, aqui é referência, aqui é estudo dialogado, aqui é metodologia, aqui é método, tudo isso aqui. Tô fazendo propaganda de Colunas Tortas. Você tá fazendo propaganda? Isso aqui eu não tô fazendo propaganda, não. Tô falando de um conteúdo de qualidade, de formação de qualidade. De alguém que é formado, de alguém que tem referencial. É disso que eu tô falando. Porque vagabundo tá vendendo curso de não sei o que, tudo baboseira, axioma, não sei o que, tudo linguagem, não sei o que, tudo mentira. Tudo mentira. Não tem referência nenhuma, tem tudo zaralhação da mente. Aqui é conteúdo de qualidade. Tá? Cuidado, já vi nego ser quase linchado por engano. Então, imagina que eu tô no meio da rua, o pessoal olha pra mim e fala, covarde, e alguém olha pra mim e fica, o que tu fez? Aí dá ruim. Aí fica complicado pra gente, tá ligado? Exclusivo do WhatsApp, em que a gente troca uma ideia sobre crítica social, teoria social, algo mais próximo, a gente se diverte junto e tem... Não, ninguém pode me chamar de siririco, vou te tirar da live. Pô, eu tô tentando terminar um vídeo de 5 minutos, tem 40 minutos, e o cara tá perguntando se pode me chamar de siririco, meu irmão. No meio da rua. Não fode, porra. Siririca, porra, meu irmão. Tinha que ser. Zazá Saddam, tinha que ser, meu irmão. Tinha que ser. Tem acesso a vídeos exclusivos e a todas as lives que acontecem aqui no Colunas Tortas. Assim você contribui para o canal continuar vivo, contribui para que eu continue fazendo esse trabalho e ganhe acesso a elementos exclusivos só para membros. Agora bora continuar com o vídeo. As legendárias são as que ficam dentro de casa e que, dentro desse ritual que os seus maridos vão fazer, elas também fazem um e se transformam em grandes mulheres do lar, em grandes mulheres passivas, em grandes mulheres cristãs, de um cristianismo estereotipado. E é importante também deixar claro que na retórica dos legendários, as coisas funcionam mais ou menos assim. Você teria mulheres e famílias que exigiriam certo tipo de homem para ser seu comandante, e você teria homens que estão num processo de tentar se adequar ao que é esperado. Supostamente, as mulheres já teriam a sua exigência. Supostamente. Já teriam o seu pedido, já teriam a sua expectativa. As mulheres e a família enquanto uma instituição. Caberia aos homens realizar essa transformação e, por sua vez, corrigir um erro que os próprios homens teriam feito, que é o erro de se transformar em homem fraco.
E é justamente por isso que a espera já é, ela própria, sozinha, um ritual específico. Porque ela pressupõe a adequação ao marido transformado que vai chegar. Ela pressupõe essa sujeição e essa entrega. Tudo bem? Eu sou Vinícius Siqueira do Colunas Tortas. Já deixa o seu like e compartilha esse vídeo. Vai me ajudar bastante. Colunas Tortas.